Se você ouvir um assobio vindo da mata à noite, vá embora. Não pare, não tente entender, porque dizem que quando o som começa, ele já está por perto. E quando o vento começa a girar, não há mais para onde fugir. Essa é a lenda do Saci. No interior do Brasil, onde a mata se estende por quilômetros sem fim e o silêncio da noite parece ter vida própria, existem histórias que não são contadas como entretenimento. Elas são passadas em tom baixo, quase como um aviso. Em vilas pequenas, cercadas por árvores antigas e caminhos de terra, os mais velhos dizem que há coisas que não devem ser provocadas. E entre todas essas histórias, existe uma que se repete com frequência inquietante. A de uma presença que não caminha como um homem comum, porque não tem duas pernas. Antes de lenda, dizem que o Saci foi um menino, um garoto que viveu em tempos difíceis, marcados por dor, trabalho forçado e silêncio. Ele cresceu em um ambiente onde não havia espaço para a inocência, onde a infância era curta e a dureza da vida moldava cada pensamento. Alguns acreditam que foi ali, naquele cenário de sofrimento constante, que algo começou a mudar dentro dele. Não de forma imediata, mas lenta, quase imperceptível, como se o próprio mundo estivesse distorcendo aquilo que ele era. Com o tempo, o menino desapareceu. Não houve busca longa nem explicações claras, apenas sumiu. Mas pouco depois disso, coisas estranhas começaram a acontecer nas redondezas. No começo, eram detalhes pequenos, um vento que surgia do nada em noites completamente paradas, um redemoinho leve levantando folhas secas do chão e girando por alguns segundos antes de desaparecer. Parecia algo comum, até deixar de ser. As pessoas começaram a notar que o vento não era aleatório. Ele surgia sempre perto de alguém, sempre em momentos específicos, como se estivesse acompanhando, observando, escolhendo. Logo, vieram os primeiros sinais mais claros. Objetos desapareciam dentro das casas, ferramentas eram encontradas em lugares onde nunca deveriam estar. Panelas se moviam, portas batiam sozinhas, e coisas simples começavam a acontecer com uma frequência impossível de ignorar. No começo, muitos riam, diziam que era descuido, esquecimento, mas aos poucos o incômodo virou inquietação. Então vieram os animais. Cavalos eram encontrados pela manhã completamente exaustos, com as crinas cheias de nós, como se alguém tivesse passado horas ali, puxando, enrolando, bagunçando. Alguns estavam tão agitados que mal conseguiam ficar em pé. Cachorros latiam para o vazio, rosnavam para cantos escuros e, em certos momentos, recuavam como se algo invisível estivesse se aproximando. Galinhas sumiam sem deixar vestígios. E o mais estranho de tudo isso acontecia sempre durante a noite. Foi nesse ponto que o medo começou a se espalhar pelas vilas. As conversas passaram a acontecer em sussurros. Pessoas começaram a evitar sair depois do pôr do sol. E então surgiram os primeiros relatos. Um homem jurou ter visto algo se movendo entre as árvores, pequeno, rápido, impossível de acompanhar com os olhos. Outro disse ter ouvido um assobio, alto e fino, ecoando por todos os lados ao mesmo tempo, como se a própria mata estivesse imitando o som. Mas foi uma única descrição que mudou tudo. Alguém disse que viu a criatura parar por um instante, e naquele breve momento ficou claro o suficiente para entender o que estava olhando. Não era um animal, não era uma pessoa comum, era algo no meio dos dois. Uma figura pequena, escura, com um gorro vermelho na cabeça e uma única perna. Uma única perna. Forte o suficiente para impulsionar o corpo com saltos rápidos, precisos e quase silenciosos. Ele não andava, ele saltava, de árvore em árvore, de sombra em sombra, desaparecendo e reaparecendo como se o espaço ao redor obedecesse aos seus movimentos. E, segundo o relato, ele não parecia assustado. Na verdade, ele parecia estar se divertindo. Foi assim que o nome começou a surgir, Saci. Com o passar do tempo, mais pessoas começaram a relatar encontros,
e quanto mais relatos surgiam, mais perturbadores eles se tornavam. Alguns diziam que ao entrar na mata, sentiam como se estivessem sendo guiados, ou melhor, desviados. Caminhos conhecidos pareciam mudar, trilhas levavam a lugares errados, pessoas davam voltas sem perceber e voltavam exatamente para o mesmo ponto. E sempre havia o assobio, sempre havia o vento, começando leve, quase imperceptível, e crescendo devagar, até se transformar em um redemoinho ao redor dos pés. Um giro constante, inquietante, como se algo estivesse tomando forma ali. E em meio a esse movimento, às vezes, era possível ver um vulto, um salto, uma única perna tocando o chão antes de desaparecer novamente. Alguns acreditaram que poderiam enfrentá-lo, que poderiam provar que tudo aquilo não passava de imaginação coletiva. Houve quem entrasse na mata com coragem, decidido a encontrar o Saci. Alguns levaram lanternas, outros ferramentas, e alguns até tentaram capturá-lo usando uma peneira, como diz a tradição. Mas quase ninguém conseguiu, porque quando alguém tenta controlar aquilo, as coisas mudam. O vento fica mais forte, o som do assobio se aproxima, o ambiente parece fechar ao redor, e o que antes era uma busca se transforma em fuga. Há histórias de pessoas que voltaram, mas nunca foram as mesmas, confusas, perdidas, incapazes de explicar exatamente o que viram, apenas repetindo que algo estava ali, observando, brincando, esperando o momento certo. Com o tempo, a lenda do Saci se espalhou por todo o país. Em alguns lugares, ele virou personagem de histórias infantis. Em outros, uma figura quase folclórica, tratada com leveza. Mas nas regiões mais afastadas, onde a mata ainda domina e o silêncio ainda pesa, o respeito permanece. Porque ainda há relatos. Pessoas que ouvem o assobio mesmo quando estão sozinhas, que veem o redemoinho surgir sem vento algum, que sentem, de forma impossível de ignorar, que não estão sozinhas. E às vezes, muito raramente, alguém vê. Uma figura pequena, parada entre as árvores, um gorro vermelho contrastando com a escuridão, um sorriso difícil de entender e uma única perna, apoiada no chão, pronta para saltar. E talvez seja isso que torna essa lenda tão perturbadora. O Saci não precisa atacar, ele não precisa se revelar completamente, ele não precisa ser visto por todos. Ele só precisa estar ali, observando, brincando com o medo e esperando alguém cometer o erro de prestar atenção demais. Então, se um dia você estiver perto da mata e o vento começar a girar ao seu redor e um assobio cortar o silêncio da noite, não tente encontrar a origem. Não tente seguir o som e, principalmente, não tente desafiar. Porque se você ver o Saci pulando com aquela única perna, te observando das sombras, talvez você já tenha ido muito longe. E ninguém nunca volta igual. Essa é a lenda do Saci. E se você quer continuar explorando histórias como essa, se inscreve no canal, porque ainda existem muitas lendas que parecem apenas histórias até alguém ver de perto.